E aí, pessoal, tudo bem? Vamos se aproximar aí. Vamos iniciar mais uma live do Subsolo. A gente hoje vai conversar com a Dejane do Afronta. Ela participa em outras 3 bandas, inclusive. Uma moça que a sonoridade é muito forte nela. Net Viana chegando, Dejane aqui entrou. Vamos convidar então ela para nós. Aí, o Harim, seja muito bem-vindo. Vamos aí, cruzado. Boa noite, Dejane, tudo bem? Opa, tá me ouvindo? Cara, fala de novo pra mim, faz o favor. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim, tranquilo. Tava com fone, achei que ia dar certo com fone aqui. Eu não sei se... até agora tá legal o áudio, mas vai dar pra fluir tranquilo, sem até. Massa. Tranquila. Beleza, vamos chegar então, né? O pessoal tá chegando junto, a Rei também, o Osleb. Um prazer em te conhecer aí, tá, moça? Nessa noite. Aqui no sul tá frio, aí eu acredito que tá um pouco mais quente, né? Hoje passou o dia muito quente aqui, tipo 31, 32 graus. Caraca, hein? Chega a 31 e eu aqui tô com 5, tô com 9 graus aqui, variando, enfrentando os momentos aí, chegando o inverno, né? Mas é muito legal, cara. Eu gosto muito desse clima tropical brasileiro, assim como eu gosto muito do som das bandas que tu participa, a Afronta desde o início, né? Agora você também está em outras 2 bandas, já faz um tempo, com certeza, né? Mas são 3 bandas por uma artista, né? Por uma musicista. E 3 bandas que elas se conciliam em gêneros semelhantes, né? Mas numa perspectiva principal que é aquele lance, né? Do que você adora, né? Que é o antifascismo, né? O objetivo limpo e claro, né? Das letras de protesto, né? E da sonoridade pesada, rápida, direta, na veia, né? Que nem diz o outro. Tipo, a sonoridade é rápida, mas eu acho que são estilos, sim, diferentes, porque a da Dynamite tem uma proposta mais pro crossover, né? Uhum. A Diagnose e a Afronta eu acho que são as que se aproximam, assim, que é uma proposta mais pro hardcore, o crush hardcore. Sim, elas têm pesos diferentes, né? Mas como que tu consegue conciliar essas 3 bandas? Eu acredito que daqui a pouco tenha festivais que tu já tenha tocado 2 vezes. Ah, sempre rola. Uhum. Ultimamente, para não colocar, porque, tipo, fico muito cansada, né? Sim, Mas rotina de ensaio, tipo, geralmente eu tentava encaixar 2 bandas em um dia, porque aí facilitaria para mim, para não ter que ficar indo, tipo, todo dia no estúdio, né? claro. Não, e até pelo processo de composição, né? Daqui a pouco você tirar aquele riff, aquele ritmo, né, para determinada música, determinado disco, são propostas, né? São coisas, situações diferentes e que inclusive se tratam de situações diferentes da tua entrada, né, nessas bandas. Inclusive deixa eu ver aqui, a Afronta é a mais recente, acredito, né, de todas. A Pronto é mais recente. Porque Isso. da Dead Enemy, eu acho que eu entrei depois a Pronta já existia, mas tipo, a banda existe desde 2017. Sim. E tem a outra banda também que tu tá desde. Que essa banda surgiu desde 96, né? Não É, sei a se tu tá. Como? Diagnose. O Thiago... Isso mesmo. E é uma banda que surgiu o convite, né, para você entrar. Ela recapitulou, né, a mensagem, recapitulou o processo, porque é uma das bandas aí, acredito que mais, no momento, assim, entre as 3, né, que falando, é uma das mais reconhecidas, né, mundialmente falando. Tipo, eu já curtia muito a Diagnose. Na verdade, era tipo uma banda que é influência, assim, para mim. E quando surgiu o convite para tocar, tipo, de início eu fiquei meio nervosa, assim, porque além de eu já curtir, era uma banda muito conhecida. Uhum. Então, isso assim, eu fiquei meio que preocupada e tudo, mas
como eu entrei junto com os outros dois integrantes, porque dessa formação a gente ia soltar o vocalista, né? Uhum. Eu tocava com o Frank e o Alisson, no caso guitarra e bateria, então foi super tranquilo, assim. E te deu um frio na barriga, assim, quando tu subiu no palco com eles? Porque é um nome, né? É um peso. Num primeiro momento pode rolar aquele grito: ah, tu não toca nada, prefiro o antigo, né? Sempre tem esse tipo de comentário, né? Eu esperava isso, assim, tipo, tanto que na primeira apresentação, eu não fico nervosa quando eu vou tocar, tipo, é uma coisa natural para mim, né? Subir e tocar. Mas na primeira apresentação com a Diagnose, eu fiquei nervosa pra caramba, mas, tipo, vai a primeira música, já rola ali o entrosamento entre eu e os meninos, então foi bem tranquilo, assim, depois. Com certeza, bah, e tu tá numa ascensão monstruosa, né? Pra mim, você ter uma musicista que arrebenta em 3 bandas, pô, procura de bandas, né? Isso significa que o instrumentista tá no seu ápice, né? Tá conseguindo conciliar bem 3 bandas, mandando disco pro forno, né? E projetando cada vez mais o nome na cena, né? Porque a gente sabe, banda é banda, e também tem aquele artista que se sobrepõe, se sobressai, né? O músico, seja ele vocalista, baterista, baixista. Mas eu queria saber de ti também um pouco, para nós dar até uma incrementada aqui, né? Entrar mais no espírito. Como que foi o teu início? Como que foi o teu momento que tu grudou o olho no instrumento e pá, agora é o meu momento, é o que eu quero da vida, né? Porque viver da música é algo relativamente complicado, né? E ainda mais num som pesado, que é um gênero que no Brasil a gente tem que estar dia após dia correndo atrás do prato, né? Tipo, eu comecei a tocar na época do ensino médio ainda. Eu formei uma banda com as amigas de escola e eu comecei na guitarra, né? Eu nunca tinha Uhum. tocado com guitarra, assim, tipo, no estúdio e as coisas começaram a fluir assim para as 4 ali dentro, né? Só que eu fui me dedicando a estudar um pouco mais em casa. Eu aprendi dentro do estúdio com as meninas e em casa também, nunca tive aula nem nada do tipo. E aí formei essa primeira banda. Eu fui pro baixo, os meninos que tocam hoje comigo, o Frank e o Alisson, eles tinham uma. E eles estavam precisando de alguém para tocar baixo, para tocar em um festival. Então eu me ofereci para tocar, porque eu moro na região metropolitana de Fortaleza, né? E eles também são Uhum. dessa região. E então a gente já se conhecia há muito tempo e eu me ofereci para tocar e acabou fluindo assim, tanto que hoje eu me sinto bem, tipo, bem melhor tocando baixo do que guitarra, me sinto mais à vontade, né? Se encontrou mais. Encontrei, é. E daí Uhum. bandas, tipo, vêm, acabam, formam outras, mas eu acredito que essas 3 bandas que eu tô hoje, tipo, são os projetos fixos mesmo assim. Posso até chegar a tocar com outras bandas, mas de focar mesmo assim, de produzir, de tentar gravar álbum, essas coisas, acho que não. Sim, e é uma consolidação, né? Se tornam filhos, né? A gente tem um apreço especial por determinado gosto, né? E eu até gostaria de falar para o pessoal que quem quiser mandar a sua pergunta, a gente vai estar lendo, a gente vai estar atendendo. O Hugo Lopes aqui te mandou um beijo, diz que é amiga linda, né? Aí o pessoal mandando carinho, inclusive, né? Nessa nossa entrevista, nessa nossa live. A Dejane tem muita história, muita relação para contar para nós, né, nesse momento complicado, se tratando de pandemia, mas que a gente está superando cada vez mais. E hoje até a gente está aqui, e acredito que estava olhando por causa da Iá Amaral, né, do Escrota, uma grande amiga de vocês, né, forma aquele power trio, né, a Escrota, a Afronta e também as gurias do Nervosa, né? Que tinha a Prica Amaral ali apoiando bastante, né? Tanto que apoiou no Split, né? E aí a gente tem até uma pergunta do Sidney, depois eu vou partir para a minha, que é a respeito de como que tu concilia o tempo com tantas bandas.
Assim, eu já cheguei a ter, tipo, 6 bandas, fora o coletivo. E aí ficava puxado demais, porque eu gosto de me doar para as bandas, né? Eu gosto de dar uma atenção. E aí tava atrapalhando, assim, acabou que ter muita banda tava atrapalhando. Então eu decidi ficar com essas 3 porque era mais fácil tentar conciliar a rotina de ensaio com o trabalho, né? Porque você tinha falado do lance de viver de música e tudo, tipo, se viver de música no Brasil é difícil, no Nordeste, para o som que a gente toca, assim, eu acredito que nem seja possível. Tipo, não conheço ninguém assim que tá tocando metal ou hardcore, ou seja, o que for, e esteja vivendo disso. Então a gente faz pelo amor mesmo ali. Uhum. Então era isso. Tipo, às vezes eu tento marcar 2 ensaios de uma banda, tipo, 2 bandas juntas no mesmo dia, mas se não é, tipo, tiro 3 dias na semana para ir pro estúdio mesmo à noite, né? Sim. Não, e eu até acho complexo, né? Porque o Nordeste, querendo ou não, ele é uma terra de um povo aguerrido, né? De um povo que sempre está na constante luta. E ultimamente tem aparecido uma melhora no cenário nacional, digamos, em divulgação, né? Por causa que sempre teve bandas excelentes, as bandas sempre estiveram ali, a cena sempre foi forte, o pessoal sempre batalhando, né? E recentemente houve um aumento, houve alguns festivais que aconteceram que trouxeram até nós nomes, bandas grandes, digamos, de São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, foram tocar no Nordeste, né? Houve essa troca, né, de bandas. E eu acho impressionante isso, né? Como que o Nordeste ele fica de fora, sendo que tem um cenário de som pesado excelente, né? Tem bandas excelentes, tem musicistas, inclusive, excelentes. Atualmente tem um, inclusive, que está tocando com o pessoal do Corsos, né? O integrante mais recente ali do Corsos é do Nordeste. Se não me engano, é o baterista. Não, desculpa, é o baixista. E é incrível como que a gente pesquisa, eu mesmo pesquiso por metal, pesquiso por bandas, né, do Nordeste, e é difícil de encontrar. O mais recente, a descoberta mais recente para mim foi o Afronta. É uma questão, porque foi uma banda nova, veio uma ascensão acima, vocês fizeram um excelente split ali, e foi a partir daí que eu descobri o Afronta. Eu fico com essa dúvida, né, e até eu não sei se tu consegue me completar ou responder um tanto a questão do som pesado do Nordeste não está tão sendo tão bem divulgado, né, para fora, para o país e para o Brasil, sendo que a gente nota uma ou duas bandas, né, de gênero pesado do Nordeste mesmo, ampliando cada vez mais os passos. Eu acredito que, assim, quando se fala de rock no geral, quando a gente vê que isso fica claro, porque quando vem algumas bandas de fora, sempre rola show, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Para vir para o Nordeste é algo que está mudando, tipo, acho que de uns 5 anos para cá, mais ou menos. E acredito que seja preconceito, assim, por achar que não vai ter público ou por achar que as bandas daqui não vão ser tão boas. E aí, quando você começa a pesquisar as bandas daqui, tipo, acredito que não fica devendo em comparação com bandas de fora. Claro que não é uma competição, longe disso, mas as bandas daqui são boas também, são verdadeiras naquilo que fazem. Acho que você falou da Afronta e tudo, mas acho que uma banda que tá tendo um reconhecimento muito foda aqui de Fortaleza e região metropolitana, né? É a Uhum. Denyu. Não sei se você conhece, Como que é mas o nome? Den Youth. Ah, tá. Então, a Denyu, Eu, pode falar. não, eu vou dar uma pesquisada, até porque eu não conheço. É curioso, sabe? Que nem eu te falei, né? É curioso essa situação de como é complexo, sabe? Eu ia até o Google, ia até o Facebook e procurar bandas do Siena, né? E tem essa reclusão.
Até porque quando eu ouço o som do Nordeste, banda, seja de rock, seja de metal, seja de thrash, me agradam muito. É uma Uhum. cultura rica, né? Daqui a pouco tem algumas palavras que eu não entendo, por causa da questão da região, né? De você usar palavras típicas, mas é enriquecedor. Eu, por exemplo, vou pesquisar, né, o significado da palavra para poder entender. Muitas gírias, tanto que pra gente também soa estranho, às vezes, ouvir gíria de outro estado, né? De outra região. Uhum. É, É, é muito louco isso, eu acho que enriquece muito, cara. Eu acho que é aí que parte a magia da coisa, né? E assim, tem uma pergunta do Eriel. Ele pergunta aqui qual foi a música de metal que tu ouviu e achou mais pesada, que já tinha ouvido. mais pesada. Eu acho que essas de mais pesado, assim, vem quando a gente está tendo o primeiro contato é, com aquela sonoridade, né? Porque hoje em dia, Uhum. tipo, tô mais acostumada, mas eu acho que foi Painkiller, que eu ouvi e fiquei, nossa, que bateria, que vocal agressivo. Acho que foi Painkiller. Pelo menos a primeira que me vem em mente, assim, é Painkiller. Claro. E como que foi pra ti? Eu acredito que tu se sentiu um tanto em casa, né? Mas eu até gosto de perguntar. E é através da Escrota até hoje que a gente conseguiu entrar em contato contigo, que é a respeito do Split. O Split ele é uma experiência, né, única, onde duas bandas elas conseguem dar uma custeada, né, no disco ali, né? Sai um tanto quanto mais barato, digamos, né? Dividir a conta entre duas bandas, mas é aquele lance efervescente, né? Daqui a pouco a tua banda não sabe como resolver algum assunto, a outra pode vir e agregar, né? Tanto na composição quanto nas letras, né? Tipo, do processo de composição, acabou que não rolou essa troca, porque Uhum. as meninas já tinham a música gravada e a Fronta não tinha música gravada ainda, mas já estava fechada, né? E aí, quando surgiu o convite da IA, tipo, na hora a gente topou, porque era banda que tinha, por mais que o som fosse um pouco diferente, mas eram os mesmos ideais, né? E aí, a IA, tipo, agradeço muito a ela, porque eu nunca tinha passado por esse processo de gravar split e lançar através de selos. Tudo que eu fiz antes do material com a Afronta foi de forma independente. Tipo, a banda sempre custeou a gravação, custeou prensagem, distribuição, tudo isso. Então, eu estava bem perdida mesmo assim nesse processo. Se não fosse a IA e as meninas me guiando, assim, dando uma ajuda, tipo, acho que não teria rolado agora esse material da Afronta. E é importante, né, essa troca, esse aprendizado, né, porque mesmo em tempos atuais a gente vê que a receita não muda, né, de você aprender sobre essa questão de distribuição, de prensagem, redes sociais, né, que é dá aquela arte, aquele marketing em cima, né, são situações muito importantes que a gente vê, né, durante isso. E qual que chega a ser a tua influência no contrabaixo? O que te inspira no contrabaixo para dar aquele groove ali especial no instrumento? Acho que minha maior inspiração é a Jennifer Finch, do L7. Tanto de som, tipo, você soa simples e certeiro, quanto de presença de palco, assim, de tipo. Esse lance de presença de palco é muito relativo, assim, porque às vezes pode parecer algo ensaiado, de você querer se destacar da banda, ou pode parecer algo natural seu, de você estar ali tocando e estar curtindo da sua forma. E eu acho que a Jennifer Finch foi, tipo, o L7 foi a banda que me inspirou a querer tocar, né, querer ter banda e tudo. E a Jennifer Finch é minha maior referência, assim, de baixista. Certo. Não, e até hoje tu tá como eu disse, né, tu tá numa ascensão muito legal. Para mim, ver três bandas que tu tá tocando em um nível alto é muito interessante a gente ver, né, e trabalhando todos os gêneros.
E a Afronta, ela trabalha, né, mais o hardcore. E vocês chegaram chegando, né? Vocês chegaram com uma produção legal, com um split muito bom, né? As duas bandas, querendo ou não, elas se enturmaram e eu pelo menos achei muito legal, né? Pô, essa média de São Paulo com o Nordeste ali dá uma raiz tão forte como foi essa. E para vocês agora no momento, no teu lado, quanto com a Escrota, né? Como que está sendo essa ascensão para vocês? Porque daqui a pouco a Escrota ela pode muito bem ser exportada, né? Dar umas bandas aí pelos nossos estados, dar uma banda fora do Brasil, por que não, né? Como que tu tá vendo essa ascensão aí da Escrota no momento? Claro, a gente tem a pandemia aí, tá um pouco parado, mas eu acredito que daqui a pouco vocês vão lançar um material novo aí de inéditas e vão chegar ainda mais fortes, né? Quanto à ascensão da Escrota, eu acho super merecido. Tanto a Tami quanto a Iá, o John, são pessoas que batalham e, além de tudo, tocam muito bem, né? Todos três. A Iá, acho que no começo, quando ela ficou no vocal, ela ficou meio tímida e tudo, mas a Yasmin tem um vocal poderoso, assim. E bandas que fazem o corre além da música, né? Tipo, desse lance de produção, de correr atrás, de fazer turnê, tipo, fora o Nervosa, eu não lembro de uma banda que tava nesse ritmo aqui no Brasil, né? E eu acho que com as meninas, tipo, outras pessoas começaram a olhar para bandas de mulheres também, né? Acredito que a Afronta meio que entrou nesse embalo, assim, das pessoas começarem a pesquisar bandas com mulheres e logo, como veio o Split, também a gente acabou indo nesse embalo. A banda, tipo, a gente fez uma mini turnê pelo Nordeste, tocamos em Recife, João Pessoa e Natal. E aí, pouco depois, tipo, acabou rolando de ter que tirar, enfim, mudar a formação da banda. E aí, daquele split, estamos só eu e Tuane. Então, antes dessa pandemia, a gente estava ensaiando com uma formação nova. Então, quando entram pessoas novas, acabam agregando outros estilos, outras influências, né? E eu não sei bem como vai ficar o som agora. Mas a gente já estava compondo, já tem uns riffs, fiz umas bases e vamos ver aí como é que vai ficar. Claro, não, e Tá tudo certo, né? Assim, depois dessa pandemia, como é que vão ficar as bandas e tudo, mas eu acredito que as coisas vão dar certo. sim, não, eu não tenho dúvida que a Afronta vai seguir a Afronta mesmo, né? Com atitude, com aquela pegada toda, né? Que com certeza conquistou o público do som mais extremo, né? Do som pesado. Pode muito bem se tornar um expoente e daqui a pouco, com certeza, a gente aguarda aí, né? Essa apresentação, né? De novos instrumentistas, novo trabalho, né? Importante também uma questão de redes sociais também, né? Assessoria de comunicação para divulgar bastante, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Tô aqui, conheço a cena daqui e ainda assim conheço pouco do Nordeste, né? E assim como o Nordeste conhece pouco do Sul. Eu conheço amigos e tal que é aquele lance, parece coisa de tempos atrás, né? Eu lanço para eles as novidades. É difícil, assim, as coisas desenvolverem, né? Em um país que é único, mas cada estado apresenta um país diferente, né? Eu acho muito louco isso, cara. E tem agora, aqui no Sul, aparecendo festivais com nomes característicos do Nordeste, como, por exemplo, o Pinhão Fest. Aqui na minha cidade tem o Pinhão Fest, que é feito por um festival, por um coletivo de estudantes, e eles trazem um pouco da cultura lá de cima, sabe? Daí, no caso. E é muito louco, cara, isso, sabe? Por causa que chega a novidade, chega os acontecimentos e a gente está num tempo digital, né? Um momento efervescente digitalmente falando. Eu acho isso muito complexo. Eu fico pensando, às vezes, sabe? Pô, como que eu cheguei tarde
mas ainda assim cheguei conhecendo a Afronta e outras bandas que eu deveria no mínimo conhecer há muito tempo antes, sabe? E a gente vai atrás da informação e é muito complexo isso. Mas enfim, inclusive tu tocou com a Dead Enemy, no caso do Rock Cordel, né? O Rock Cordel é um festival que, pelo que eu percebi, ele é grande aí, né? Tipo, o Rock Cordel, ele existe há muito tempo. Eu lembro que nessa época que eu estava formando a primeira banda, assim, época de escola, era um evento que acontecia no centro de Fortaleza. E aí, acho que eram 2 semanas, o dia todo, com bandas daqui, né? E eu acho que era um dos poucos, se não o único festival em que rolava cachês assim para as bandas, enfim, era um evento patrocinado, né? E aí acabou que não era um evento do Banco do Nordeste. E depois de um tempo, tipo, acabou esse patrocínio, o evento não rolava mais. E tanto pelo público ficar pedindo a volta do Rock Cordel, como também rolou um lance da ACR, que é a Associação Cearense do Rock, e aí teve a volta agora do Rock Cordel. E eu toquei com a Dead Enemy e toquei com a Diagnose também. E assim, foi um evento muito especial para mim, porque eu lembro que, como eu era muito nova e estava começando no rolê agora, estava conhecendo as bandas, se eu tirasse um dia ou dois na semana para ir pro BNB e ver as bandas, tipo, conhecer várias bandas aqui, entendeu? Em uma tarde só. Então, festival nesse formato eu acho que nunca tinha existido aqui. E tá tentando voltar agora. Então, quando eu voltei, toquei com a da Gênero e com a Diagnose, poxa, foi muito foda. Porque tanto de conhecer as bandas quanto conhecer as pessoas, né? De haver uma troca. E eu era muito nova, eu não me imaginava tocando ainda num evento como esse, mas foi uma experiência bem legal, assim, pra gente. Bah, total, né? Tem o pagamento do cachê, que é algo que pro músico muda da água pro vinho, né? Quando você recebe um cachê por realmente arrebentar em cima do palco, né? Algo que muda, né? Eu acredito que é um momento assim que dá aquela crescida, né? Faz o músico pensar, poxa, daqui a pouco eu posso investir mais em equipamentos, eu quero ganhar mais, né? Em troca do meu trabalho, da minha arte, né? Eu acredito que é muito legal, né? Porque, assim, o foco, eu acho que o foco não é nem a grana em si, né? Pelo Sim, menos a opinião que eu tenho, assim, comigo e com minhas bandas, é um incentivo, né? Porque o que a gente vê aqui, acredito que em outros lugares também, são produtores que às vezes querem tirar uma vantagem, assim, das bandas. Por exemplo, de chamar para tocar e aí não dá ajuda de custo nenhum, tipo, nem de transporte, nem alimentação, nem nada. Então, para o baterista, então, quando não tem carro ou algo do tipo, você tem que levar todo o seu equipamento pesado, fora a grana que você já gastou com o ensaio e tudo isso. E às vezes, quando isso se torna recorrente, é meio que frustrante, né? Tipo, porra, eu sei que eu amo o que eu estou fazendo, eu sei que tem uma proposta por trás, mas ter um retorno, ou pelo menos uma ajuda, acredito que é muito importante, né? com certeza. Ah, tá louco. É que nem é bem o que tu disse, né? Essa questão aí faz crescer. Não adianta. Por causa que a gente percebe muito, não muda. No país inteiro não muda. A questão de produtores e a falta de produtores responsáveis, né? Tanto com a banda quanto com o público, é enorme. Sim, Chega qualquer um com qualquer nome ali e tenta fazer acontecer a coisa. Só que os caras, muitos estão de má fé e outros não estão preparados para tal situação, né? Às vezes tu vai lá, não leva a tua bateria, né? Porque diz, vai ter a bateria da casa. Mas chega lá, tá aquele instrumento horrível, né? Todo bagunçado ali, fica complicado, né? De você tirar o melhor som que representa realmente a banda no momento, né? Deixa eu tanto até ver aqui. o Alisson, que toca comigo na Diagnose, por mais que a galera diga, vai ter estante, vai ter os booms, tudo, enfim. Ele prefere levar o equipamento dele do que confiar, porque
às vezes parece que a galera não está muito interessada em proporcionar um bom equipamento, ou na medida do possível para a banda, né? Então, do jeito que vai, parece que a galera tem que engolir. E é isso. É verdade. É bem complicado, né? E até, tá, tu tá no momento, tu entrou no mundo do thrash e do som pesado, né? Mas tu também é influenciada pelo movimento punk feminista, né? O Riot Girl. Uhum. Como é que foi esse momento, esse encontro? Porque é um movimento punk, né? Obviamente, mas entre o punk e o thrash, né? O som extremo, tem a atitude, obviamente, musical, né? É, porque eu comecei a ouvir rock, eu comecei no metal, mesmo assim, aquela coisa, tipo, acho que com uns 13 anos, mais ou menos, ouvi Painkiller, achei foda e tal, e acho que a primeira banda que eu gostei muito, assim, foi o Ark Enemy. Só que eu ouvia o metal, tipo, o que chegava até a mim, e eu não me identificava, porque até o lance das mulheres no meio do metal, a visão que eu tinha de estilo, de como as meninas se vestiam e tudo isso, tipo, eu achava que eu não me enquadrava. Ou da proposta das bandas que chegavam até a mim naquela época, tipo, eu achava tudo muito vago. Até que eu conheci o El Seven e vi um rock formado feito por mulheres, e aí já rolou aquela identificação. E depois eu comecei a pesquisar o movimento Riot Girl brasileiro. E aí eu conheci Dominatrix, Bulimia, Caos Clitoriano, e aí foi onde eu vi, tipo, porra, aqui é meu espaço, aqui é meu lugar, sabe? Porque eu acho que o rock gringo, esse mainstream e tudo, você vê, parece algo assim muito acima, algo que você nunca vai chegar. Tipo, até hoje mesmo tocando há um tempo, parece uma produção assim que, sei lá, imaginável. E quando você vê bandas daqui, você vê uma proposta em que você se enquadra, tipo, é tudo mais acessível, né? Então, quando eu comecei a ouvir Bulimia e começar a pegar as músicas ali na guitarra, tipo, porra, aqui é meu lugar. Aí, depois de começar a tocar, enfim, eu acabei tendo um contato mais com a galera do som extremo aqui em Fortaleza e tudo. E a Diagnose, inclusive, foi uma banda que eu vi e, tipo, porra, tipo, aqui é um som pesado, agressivo, mas ao mesmo tempo é algo acessível, é algo que, além só do som, vai ter uma ideologia massa por trás. Por isso que eu digo que fiquei meio nervosa quando rolou o convite para a banda, porque foi também uma banda que desconstruiu muita coisa, assim, para mim. Sim. E querendo ou não, cai, né, digamos, um peso no braço dos novos músicos, né? Porque, por exemplo, o Diagnose, ele tem trabalhos desde 98, né? De 98 até 2011, vem trabalhando, vem lançando discos, né? Agora tá num hiato aí. E entra esse peso, né? Essa responsa, né? Toda. E aí você tá trabalhando ainda em três bandas. Não te bate, às vezes, assim, a aflição, tipo, eu tenho que trabalhar mais com essa banda do que as outras, porque tem uma certa diferença de responsabilidade ou algo do gênero, ou tu segue normal, consegue compreender um pouco essa tarefa, digamos assim. Não, eu acho que eu consigo conciliar porque como as três bandas, as galeras são, tipo, próximas, quando tá rolando o lançamento ou a gravação de uma banda, a outra sabe que, tipo, vou ficar meio off por um tempo, por exemplo. Quando rolou a gravação do split da Afronta, eu fiquei focada na Afronta. Quando rolou a gravação da Dead Enemy, eu fiquei focada na Dead Enemy e assim com a Diagnose também. Eu acho que tem a ver muito também com a mente das pessoas que tocam com você, tipo, saber respeitar o tempo também, sabendo que você tem muita banda, porque isso é muito comum aqui, tipo, todo mundo que está nas bandas que eu toco tem três ou quatro outras bandas assim também, então a gente já meio que sabe conciliar esse tempo de uma forma bem tranquila. Vira uma solidariedade, né, entre os instrumentistas.
pessoal da Escrota, inclusive, dá uma boa noite para eles aí, para as moças, no caso, estão acompanhando a nossa live aí, né? Chegaram agora aí. A Escrota que arrumou para nós esse papo aí com essa dama. E, inclusive, moça, um dos lances complicados, eu acredito, até aqui no Sul é complicadíssimo, é o lance da questão LGBT, né? Por causa que tem, querendo ou não, tem um preconceito em todo o país, mas quando a gente se fala de determinados estados, tem um peso maior, tem um preconceito maior. Eu sei que aqui no Sul tem um preconceito por causa do lance do gaúcho, todo o tradicionalismo, né? Todo o envolto. E como que funciona para vocês aí no estado do Nordeste? As pessoas ainda arregalam os olhos para ti quando chega, nossa, tem uma moça ali que está tocando aquele som pesado e é uma mulher no meio dos caras, ou é uma banda só formada de mulheres, como é o caso da Afronta, né? Vocês ainda têm esse problema? Vocês sentem essa complexibilidade? Ou está funcionando melhor a situação? Como é que está esse lado, essa questão? Por causa que, querendo ou não, a gente sabe, né? Como as pessoas, elas nos julgam a partir e apenas do olhar, né? Eu acho que Só um minuto. Só um minuto que eu tô aqui no telefone. Eu acho que rolava mais, tipo, de 5 anos pra cá, eu acho que muita coisa mudou na cena. E no começo era bem recorrente, assim, esse lance das pessoas ficarem meio que assustadas, tipo, banda com mulher ou tudo. Mas, vez ou outra, acaba rolando um preconceito aqui também, de situações de um cuidado exagerado, tipo, de oferecendo para mim um cuidado exagerado que não oferecem para os meninos. Por mais que seja um sentimento, tipo, de cuidado, eu vejo isso como machismo também. De ajudar a carregar instrumento, ou mesmo de pedir para afinar o meu instrumento como se tipo, eu não fosse capaz de fazer aquilo, entendeu? Sim, entra essa questão, né, ainda tem essa situação, né, daquele lance de sexo frágil, né, seria o termo correto, né, do entendimento, né, e a questão, eu não tenho dúvidas que a gente quer a naturalidade, né, a gente quer que a coisa aconteça ao natural, não tem por que não, né, acontecer ela de forma tradicional, como sempre foi e é merecido acontecer, né, a gente está num país aí que está sofrendo constantemente mudanças, alterações nas pessoas mesmo, né? A internet, a criação do hater show. E vocês na Afronta chegaram a sofrer muito com essa questão ou não? Que o hater é aquele cara, né? Que chega, aquela pessoa, né? Ela chega e comenta de forma negativa. E a banda, a Afronta e as duas outras bandas que tu trabalha, elas não deixam, né, de ter a sua mentalidade e a sua opinião forte demonstrada. Vocês conseguiram lidar bem, conseguem, na verdade, lidar bem com essa situação? Ou ainda dá um certo incômodo na internet, ciberneticamente falando? Porque a gente sabe, né, hoje o hater, ele cada vez mais se espalha, né, esse termo do hater, que é aquele que chega e o cara muitas vezes está infeliz na vida dele e vai avacalhar na internet comentando asneiras. Então, eu não sou muito ligada nesse lance de internet, de tipo acompanhar as páginas das bandas. Isso até meio que ficou comigo. Eu fiquei responsável pelas páginas da Afronta, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas eu não acompanho muito. E eu não sei se a gente tem tipo, um alcance muito grande, como, por exemplo, bandas que têm um alcance muito grande, eu acho que o machismo fica muito nítido quando rolou agora esse lance da Nervosa, né? De tipo, desde antes da separação das duas bandas, como quando elas começaram a tocar fora, de ficar questionando a capacidade das meninas de tocarem, ou ficarem questionando os contatos, como se consegue esses contatos, enfim. Eu acredito que. Eu acho que a gente não sei, eu tenho uma visão meio pessimista das coisas. Acho que a gente não vai chegar a ter um alcance tão grande quanto elas, e aí iria atrair esse lance do hater. Mas das coisas menores, assim,
eu me preocupava com isso no começo, de ficarem julgando a nossa capacidade de tocar ou qualquer coisa do tipo. Porque na Afronta éramos 4 mulheres, né? Mas nas outras bandas que eu toco eu sou a única mulher. E, tipo, eu entrei sendo a primeira mulher a tocar na Diagnose e era uma banda conhecida. Então eu ficava preocupada, tipo, a galera vai ficar julgando, enfim. Mas eu relaxei com quanto a isso. Tipo, eu não me preocupo com o que as pessoas vão falar. Tipo, eu tô fazendo o que eu gosto e tô sendo honesta com aquilo que eu tô propondo a fazer aqui. Se você não gosta, tipo, aí já não é comigo. E uma outra coisa também é deixar bem claro, assim, nos shows da gente, que a gente não iria tolerar situações de machismo, homofobia, e tentar deixar claro a mensagem que a gente quer passar. Porque às vezes, tipo, pelo som ser muito agressivo, pelo vocal, às vezes não dá para entender. E querendo ou não, as pessoas têm esse costume de, tipo, saber que é uma banda politizada, mas mesmo assim não ir atrás de conhecer as letras. Você vê um exemplo como o Violator, por exemplo, é uma banda que é nitidamente engajada desde o começo. E mesmo assim ainda tem uma galera meio reaça que tipo fica usando blusa ou algo do tipo e se incomoda quando o Pônei fala alguma coisa no show. E eu fico pensando às vezes tipo qual é a mente dessa galera de saber que uma banda é contra aquilo que você acredita, né? Seus ideais fascistas, e mesmo assim você escuta. Então a gente faz questão de tocar nessa ferida nos shows, assim, de deixar claro que a gente não quer esse tipo de galera ouvindo o nosso som ou indo aos shows, enfim. Claro. Não, isso é importante, com certeza. Até a Dead Enemy entrou aqui na live, né? Eu não sei até quem que tá representando a Dead Enemy Band nesse momento, né? Do Instagram, mas é uma das bandas que tu toca, né? Uma das bandas que tu entrou recentemente. E tu tem uma previsão, tu tem alguma situação de trabalho autoral com a Dead Enemy? A gente acabou de gravar um EP e lançamos nas plataformas e chegou o material físico em mãos, acho que está com umas 2 semanas mais ou menos. Então é um EP que foi um trabalho massa, assim, tipo, a gente conseguiu o apoio acho que de 10 selos para fazer a distribuição pelo Brasil todo, né? E a proposta era divulgar esse EP, mas aí veio a pandemia e, tipo, estragou tudo. Congelou. Uhum. É complicado, né, esse momento, né, a gente trabalhar através do correio. E aí teve um momento muito complicado, não sei se na tua cidade não aconteceu também, que foi aquele negócio do... Como é que era o nome? Acho que era blackout, agora eu não me lembro, que daí fechava a cidade num todo. Tinha que ficar trancado o tempo inteiro, né? Se não me engano, aconteceu. Como? Lockdown. Exatamente. Vocês chegaram a passar por esse momento? Tá assim aqui agora. Ah, Tipo, sim. não tá rolando, rola saída para supermercado, farmácia, essas coisas, mas, por exemplo, como eu disse, eu moro na região metropolitana. Eu não posso ir até Fortaleza. Existem Uhum. tours e tudo, blitz, e aí a gente é parado, tipo, manda voltar para Maracanaú. Ficam passando, tipo, a polícia direto, a ambulância direto, a gente não pode ficar na rua. E isso. Porque é uma Como? situação. É complicado, mas é uma situação necessária, né? Porque não rolou, tipo, conscientização da galera de saber que se a gente ficasse em casa desde o começo, talvez não teria chegado a esse nível, né? E a galera não respeitou a quarentena aqui, por isso que chegou nessa situação de lockdown. E eu não sei até quando é que vai. Sim. E no momento tu tá acompanhada aí na tua casa, tu tá com a tua, se não me engano, a tua namorada ou esposa. Não. É. A minha companheira, ela tá aqui em casa. Pô, melhor, né? Melhor de passar esse momento, né? Porque é um momento complicadíssimo, né? A gente tem que estar com o máximo de cuidado. Aqui no sul, inclusive, os casos eles ainda eles estão aumentando aos poucos.
são números que vão acontecendo, né? E daqui a pouco vai chegar no ápice aqui e talvez a gente também passe por esse processo. Esse processo é complicadíssimo, né? Eu acho que o Ceará está em terceiro lugar, acho que é o terceiro estado com mais casos de corona. Inclusive, eu peguei. Uhum. Tive, mas foram sintomas leves. Assim, eu tive todos os sintomas, menos a falta de ar. Eu tive o cansaço, e aí eu fiquei bem preocupada, assim, mas acho que foram 2 semanas, mais ou menos. Mas aí eu não tive que ir até o hospital, não. Consegui ficar em casa e deu certo, assim. Tipo, agora eu já tô de boa. Tá, conseguiu apenas no repouso, no caso, né? Sim. E aí Vai, ter um cuidado momento. da imunidade, alimentação, líquido e todas essas coisas. Sim. Mas Bah, que ótimo, né? Excelente. Por causa que a gente quer ver todo mundo se curando, né? A gente não tem dúvida. E tu tá conseguindo dar uma, para passar assim, digamos, o tempo, tu tá conseguindo superar treinando, dando aquela tocada no contrabaixo. Como é que tá sendo aí esse teu entretenimento no momento? então, acho que pouco antes de pegar o corona, assim, eu estava bem paranoica, assim. Eu não conseguia produzir nada, só conseguia jogar videogame, porque era a única distração que eu tinha, assim, que eu conseguia focar, né? E aí, depois que eu fiquei bem, me recuperei, eu já estou conseguindo ter uma rotina que eu costumo ter quando estou em casa, que é assistir meus filmes ou ler livros, passar um tempo assim de boa e conseguir tocar também. Porque antes, como eu estava bem paranoica, assim, tentando controlar a ansiedade, eu não conseguia, não estava conseguindo praticar, não estava conseguindo compor. Tanto que agora essa semana, assim, que passou, eu acho que foi a semana mais produtiva com questão à música para mim. Porque eu tanto consegui pegar umas músicas que há muito tempo assim, eu ficava adiando, música de estudo, a começar a fazer exercícios também com uma certa rotina, com uma certa frequência, e tentar compor também. Então, da semana passada para cá é que começou a fluir. Bah, que legal. Isso aí é importantíssimo, né? Nesse momento. Bah, no início, a pandemia ela ataca de formas diferentes, né? As pessoas. Tem pessoas que vão realmente ficar aflitas, né? Bater a atenção, e tem outras que, né? Chega, pá, tá, né? E aí não se conscientiza tanto quanto, né? E tem toda essa diferença, essa questão cultural, né? Até tem o pessoal comentando, né? As gurias aqui, a Ray 12 falando que tu tá ainda jogando, a Tuane Azevedo falando que joga videogame e pensa nela, pois tá com saudade. Da afronta. Olha aí, né? E quais as novidades que a gente pode encontrar daqui a pouco da Afronta? Porque numa banda tu já lançou o disco, né? Estão prontos para daqui a pouco cair na estrada, né? Mandar os discos pros selos, enfim, fazer acontecer novamente, né? E a Afronta, como é que tá essa situação atual aí de produção, de escrever música? Como é que tá rolando aí? Então, é um processo novo, né? Porque, como eu disse, tipo, antes da quarentena, tinha rolado o lance da nova formação com a banda. E aí, quando acabar, é que a gente vai retomar. Tipo, tanto de produzir sons novos, minha meta é essa. Tipo, conseguir ter um entrosamento com essa nova formação e já produzir sons novos e gravar, né? Chegar e arrebentar, né? Eu acho que depois que começa essa produção não para. E também tem a questão da terceira banda, né? Que aqui numa ordem frenética, assim, que é a Diagnose, né? A Diagnose ela tá parada desde 2011 em questão de produção musical, né? Vocês também, outra banda que está entrando em um novo processo, né? Com novos integrantes, inclusive, só o vocalista ali. Vocês já têm também alguma ideia de produção? Ou por enquanto estão esperando daqui a pouco um compasso? Eu acredito que o vocalista ele até trabalha um tanto quanto mais sozinho no pensamento, né? Do próximo passo tomar, né?
Tipo, a Diagnose ela ficou parada de 2011 a 2018. E aí, em 2018 foi que iniciou essa nova formação comigo e com o Frank e o Alisson, né? E aí, nós gravamos um EP, acho que com 8 músicas, e estava no processo de mixagem. O Bineri, da banda Rabujos, aí de Recife, ele veio para cá para captar o som e mixar lá, né? E aí a gente já tinha conseguido concluir a mixagem, estava faltando só a parte gráfica, né? E eu acho que quando voltar, a gente já é para estar com esse material em mãos, né? Procurar os selos, enfim, lançar. E no início desse ano, nós gravamos um DVD também, a Diagnose. E aí estamos mantendo contato com o rapaz, porque ele disse que estava finalizando e nesse mês ainda, não sei se ainda vai dar, mas no outro já ia concluir, ia lançar no YouTube, porque esse formato da gravação do DVD, a gente tinha a ideia de lançar a mídia física, só que eu não sei ainda se a gente vai seguir em frente com isso, mas vai ser lançado o material no YouTube, né? E acredito que o físico mesmo só vai ser o EP quando passar a pandemia, né? Bah, que legal, vamos ter trabalhos aí então novos daqui a pouco para poder trabalharmos inclusive no Melhores do Ano, né, do Subsolo. Vai ser muito legal colocar vocês lá na votação que a gente faz anualmente falando. E dentro de todos esses acontecimentos eu só tenho a agradecer a tua presença aqui. A gente está encerrando a nossa live, chegamos aqui a 1 hora já de conversa. Eu quero agradecer muito a tua atenção, te desejo melhoras, inclusive, né, sempre, por causa que daqui a pouco vai saber o que pode acontecer, né, por causa do confinamento em si que a gente diz, né, mas é uma superação, né, todo dia é uma superação, e nós aqui do Subsolo, com certeza, te desejamos tudo de melhor nesse momento para ti, para tua família e a todos que estão aqui na nossa audiência. E queremos agradecer e deixo, com certeza, esse momento final aí para te dar uma papeada aí com os pessoal, com os fãs, inclusive, que estão presentes aqui. Obrigada pelo convite. É muito massa essa tua ideia. São 5 mulheres, né? Essa semana Isso. agora. E tanto dar dica assim para as pessoas, tanto pesquisarem bandas aqui do Nordeste, quanto pesquisarem bandas com mulheres também. Às vezes fica aquela de não tem mulher, não tem banda com mulher, mas é só dar uma pesquisada que você encontra também. Muito massa a iniciativa e valeu o convite. Fiquem em casa, se possível, se cuidem. E é isso. Toda aquela mensagem clichê do momento, né? Com certeza. Nós, aproveitando o teu gancho, né? A gente vai seguir amanhã com a Grazi Mesquita, da Lesting Maze, a Adrian Smith, do Pandora, na quinta-feira, sexta-feira, a Débora Gomes, do Losna, e aí fechando com chave de ouro, sábado, a Vives, do Flower Leaf, vai estar conosco aí presente. Uma galera aí de peso, né, que nem diz o outro. Sim. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrando a live por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam e com certeza, semana aí, segue a semana de lives, sempre às 20 horas aí no nosso Instagram. Valeu, boa noite. Boa noite.